Depois de mais de 16 anos, o reencontro entre Monkey D. Luffy e Rob Lucci finalmente acontece. Hoje, o garoto do chapéu de palha é um renomado Yonkou, enquanto o usuário da fruta do leopardo é um prodígio membro da CP0, que promete revelar seu auge. E como grande parte dos debates em relação a nível de força, essa reunião já tá dando o que falar. Um lado argumenta que o Lucci vai ser simplesmente solado com um golpe só e amanhã mesmo já vai estar treinando em San Januário ali com o Vascão da Gama, mas outras pessoas argumentam que assim como o Luffy teve um salto enorme em força nos últimos 2 anos, o Lucci também pode ter evoluído em paralelo e alcançado o famigerado nível Yonkou, por mais que ele não tenha treinado com o Rayleigh, lutado diretamente contra o Imperador do Mar ou até 2 e outros desafios que, cara, de fato te impulsionam a ficar ainda mais poderoso. Na real, a gente não sabe ao certo o que o Lucci enfrentou nesses 2 anos após a derrota contra Luffy. Por isso, é importante a gente notar que ambas as linhas de raciocínio têm seus pontos coerentes. Há espaço para todos os tipos de pensamentos e eu tendo mais a acreditar que o leopardo vai ser extinto, tá? Vai ser extinto. Mas eu decidi me aprofundar nesse debate e buscar um caminho verdadeiramente lógico para desvendar a força real do Lucci, até em comparação aos membros do bando dos chapéus de palha. E eu sinto que eu consegui, através de alguns excelentes comparativos, chegar em exatamente qual será o nível de força de Rob Lucci. Nível Yonkou, mero vilão pré-time skip, vem comigo que a gente vai descobrir isso antes que o Oda revele pra gente, tá? E qual será então o Gear que o Luffy vai usar pra derrotar o Rob Lucci? Mano, se usar o Gear Fifth, esquece, tá? Simplesmente esquece. Qual será o Gear que Rob Lucci demandará do garoto do chapéu de palha? É isso, tá? Eu sou o Lipe, já deixa aquele like, se inscreve no canal e vem comigo descobrir definitivamente o nível de força de Rob Lucci. Só um aviso muito importante também, antes que as pessoas comecem a pensar que eu tô com anemia. Eu fui no oftalmologista, tá? E aí ele pingou aquele escolhido, mano, que arde pra caramba e um que tu fica vendo tudo, mano, com um filtro amarelo maluco. E eu não consigo, olha, eu não consigo tirar isso da minha cara, pô. Simplesmente não consigo. Aí que eu pensei, mano, não consigo tirar da minha cara. Vou pelo menos colocar a camisa que combina, né? Pra ficar interessante. O primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é óbvio que o Lucci cresceu muito em nível de força nesses últimos 2 anos. O exemplo perfeito que a gente pode usar para isso é o Crocodile, que em Alabasta tinha um nível de força X e em Marineford tinha um nível de força, mano, X mais Y mais Z ao quadrado. Sendo que na real ele passou todos os dias depois da derrota contra o Luffy preso, se alimentando apenas do vazio de seus sonhos destruídos e nada mais. Mas mesmo nessas condições terríveis, o maluco teve um aumento de força cavalar e performou de maneira brilhante na Guerra dos Melhores. Então o caso do Crocodile é perfeito para mostrar que se o Oda quiser, ele vai pegar um personagem e dar um salto colossal em seu nível de força pela simples vontade de fazer isso, sem muito compromisso com uma lógica coerente para ter esse aumento. A gente precisa ser sincero, existem evoluções de força dentro do universo de One Piece que não são tão razoáveis assim, na verdade não fazem realmente muito sentido. E esse é um fator fundamental que a gente precisa levar em consideração para encontrar o nível de força de Rob Lucci. Como ele passou os últimos 2 anos como membro da CP0, provavelmente treinando como nunca treinou para se tornar ainda mais poderoso e nunca mais sofreu uma derrota, o nível dele, pelo menos, deve ter subido de X para X mais Y mais Z ao cubo e por aí vai. Afinal, ele certamente teve mais espaço para evoluir de Enies Lobby até a E-Red do que o Crocodile de Alabasta até Impel Down. Então há uma margem para crescimento em sua força que é realmente muito grande, tá? Ele pode sair do ponto 0 pro ponto 1 ou pro ponto 50. Existe essa margem, né? E como ela é enorme, a gente precisa reduzir cada vez mais ela, sim, fazendo comparativos para chegar ao seu nível de força. Agora a gente vai usar o que é provavelmente o melhor comparativo possível para descobrirmos o nível de força de Lucci e entender qual ponto ele atingiu. E eu preciso comentar uma coisa antes que também é essencial para a compreensão de seu nível.
é bem provável que essa vai ser a última grande participação do Rob Lute em One Piece como um personagem de verdadeira importância dentro de um arco. Claro que ele pode estar envolvido numa futura guerra final ou algo do gênero, mas, dentre tantos personagens absurdos presentes, mano, o Lute não vai ter tanto destaque assim. Vai ter Shanks, vai ter Barba Negra, vai ter Imusama, vai ter Sakazuki. O que o Rob Lute vai fazer ali no meio desses caras, mano? Vai ficar, pô, de personagem terciário, sei lá, vai ficar de canto pra caramba. Então o momento de mostrar o seu verdadeiro nível de força é agora, o que torna bem possível que a força apresentada por Lute no arco de Egghead vai ser o seu auge. O Oda vai estar mostrando pra gente o prodígio em sua forma máxima, completa e no ápice. E por mais que a gente saiba que o Luffy é absurdamente insano, né? Eu acho que é um erro grave a gente subestimar o Rob Lute, porque eu vou provar agora que seu nível de força tá realmente bem mais alto, não tão mais alto assim, mas mais alto do que muita gente imagina. O Oda criou um personagem perfeito e colocou ele numa situação perfeita pra gente desvendar a verdadeira força do Lute. E esse é o Who's Who. Durante o capítulo 1017, é dito que o Who's Who tinha um talento que rivalizava com o próprio gênio Rob Lute, o que já dá pra parametrizar aqui de cara que o nível do Lute agora é no mínimo equivalente ao do Tobiropo. Como eu disse, o Lute deve estar no auge, mas rivalizar não é o mesmo que dizer que é igual que tem a mesma força ali. E o tratamento que o governo mundial deu para os dois após falharem mostra quem tinha realmente mais potencial. Who's Who foi preso após cometer um erro e teve que fugir para não morrer, e o Rob Lute foi perseguido brevemente, mas no fim das contas acabou reabilitado dentro do governo e até recebeu uma promoção. Ou seja, aos olhos dessa instituição, o potencial do Lute era sem dúvidas maior que o do Who's Who, então no seu auge ali ele vai ser mais forte que esse Tobiropo. E é isso, os benefícios que ele poderia entregar como agente da Cypher Pool eram certamente maiores que o do Who's Who. E isso tá totalmente vinculado ao seu nível de força, porque esses dois personagens foram criados em orfanatos para se tornarem máquinas de matar. E o Lute nisso é mais efetivo que o Who's Who, logo é mais forte. Então assim, acho que convencido 100% ou não desse raciocínio, a maioria dos leitores concorda com a ideia de que o nível de força do Lute atual precisa ser maior que o do Who's Who, não só pela diferença evidente no potencial dos dois, mas também a nível narrativo, visto que o Lute foi talvez o personagem da Marinha / Governo Mundial que mais foi retratado como um rival do protagonista e que talvez ali pudesse também acabar evoluindo num nível não tão colossal como o do Luffy, mas com uma certa velocidade ali e quando reaparecesse consideravelmente mais forte. Então, sendo bem conservador, o Lute é pelo menos no nível do Who's Who, que é o Tobiropo mais poderoso e também prometia ascender ao nível de calamidade do Kaido em pouco tempo. Esse era sem dúvida seu próximo passo. Então se colocarmos o Rob Lute num degrau acima do Who's Who, o que parece muito coerente, a gente tá colocando ele num patamar de comandante de Yonkou, mais especificamente de calamidade dos Piratas das Feras. Esse é por lógica o nível mais baixo possível pro Rob Lute agora, mais poderoso que todos os Tobiropos e questionavelmente ali entrando na prateleira das calamidades nível comandante de Yonkou. Mas, antes de entrarmos no comparativo com esses personagens, vale essa observação. O Who's Who era forte pra caramba, tá? Ele tinha técnicas como o Gagan, que nem o Haki do armamento brabo do Jinbe era capaz de segurar. Ele também foi capaz de reproduzir o Shigan Madara do Lute de maneira ainda mais avassaladora. E tudo que a gente viu o Who's Who fazer, o Lute vai certamente executar de maneira ainda melhor, com mais variações e mais força. O Tekai dele vai ser uma verdadeira armadura, uma muralha. O Rankiaku vai ter um corte, mano, de uma Meito, também não precisa exagerar, né? O Geppo e o Zoro vão ser duas flechas e o Lute como um todo vai elevar o nível do Rokushiki a outro patamar, principalmente quando mostrar a verdadeira força de seu novo Rokuokan. Então, tendo como parâmetro o Who's Who, a gente já consegue perceber que o Rob Lute seria capaz de dificultar a vida do próprio Jinbe em um confronto, que não encontrou facilidade ao enfrentar o Tobiropo. O timoneiro saiu com ferimentos consideráveis, mas assim,
bem também, né? Não dá pra dizer que ele saiu mancando e totalmente ferrado. Só que, levando em conta tudo que eu falei agora, e se fosse o Rob Lute nessa situação? A batalha não seria muito mais intensa? O Jinbe certamente encontraria uma dificuldade bem maior. Poderia sair vitorioso, mas teria que puxar mais o seu limite. Pois é, aqui a gente já deixa um recado para quem acha que o Luffy vai conseguir derrotar o Lute com apenas um socão, sem usar nenhum Gear. Porque, mano, se depender de um socão King Kong Gun ali nervoso, ou aquele que derrotou o Kaido, pode ser que o Lute vá pro Vasco de primeira, né? Mas enfim, sem Gear não dá. Fica a pergunta, né? Você acha que o Luffy seria capaz de derrotar o Jinbe, o Jinbão, com apenas um soco? Não existe isso, mas pode ser que exista. Só depende do nível de porradão também. Mas um soco sem Gear pra derrotar o Rob Lute? Inviável. Voltando ao patamar acima do Tobiropo, temos as calamidades do Kaido. E é aí que eu acho que o nível de força do Luffy atual vai se manter, vai acabar flutuando por ali. Como a gente viu, o Jinbe venceu do Ruishu e provavelmente também venceria de alguma calamidade do Kaido, mas com um custo muito mais alto. E dentre as três, a gente pode usar como parâmetro a mais fraca, que é o Jack, que na real, apesar dos memes, é um verdadeiro monstro que foi capaz de tancar um exército inteiro de Sulongs, mostrando uma resistência ímpar dentro do mangá. O Jack é certamente mais forte que o Ruishu, e eu imagino que o nível do Lute, como tendo maior potencial que o Tobiropo, chegue sim no Jack e fique mais ou menos por ali, tá? Eu acho que vai ser mais ou menos por aí, vocês vão entender melhor. Aqui a gente entra num campo mais especulativo porque não tem um parâmetro comparativo tão bom para medição da força do Rob Lute como é o Ruishu. Só que parece plausível, né, que o Rob Lute seja capaz de, cara, chegar num nível ali de se igualar ou até mesmo superar o Nekomamushi e o Inuarashi, que ficaram confrontando o Jack ali durante um tempo e tal, revezando, beleza, mas no final das contas o Inuarashi foi e sentou-lhe o pau no Jack. Aí entra uma questão de, quem tava mais danificado, um tomou porrada do Kaido, o outro foi, mano, surrado por vários Sulong, enfim. Tá ali. O Rob Lute tem potencial pra ficar ali num nível que flutua entre Nekomamushi, Inuarashi e Jack também, subindo ali por o nível comandante de Yonkou. E dito isso, né, vale lembrar que nem o Nekomamushi e Inuarashi Sulong, junto com as Banhas Vermelhas, foram capazes de derrotar o Kaido. Então assumir o Rob Lute como um personagem nível Yonkou também é completamente inviável. Achar que ele vai conseguir enfrentar o Luffy de igual para igual no Gear 5 é um completo absurdo, porque o Luffy enfrentou o Kaido de igual para igual no Gear 5. Então, o Rob Lute chegar nesse nível de se igualar ao Luffy, nesse nível de poder, mano, é surreal. Eu disse isso uma vez e vou dizer de novo. Se acontecer isso, o Oda está maluco, pô. O Oda tá maluco. Dito tudo isso, eu acho que a gente fez um excelente trabalho reduzindo demais o espectro de nível de força do Lute. O que parecia, mano, poder se encaixar em vários níveis, desde lixo e escória da sociedade até Yonkou, agora claramente está limitado e muito mais preciso. Cortamos pela raiz essa ideia dele ser solado pelo Luffy com um golpe só, sem Gear. E também jogamos pra longe o pensamento de que ele pode estar no nível Yonkou. Então, através dessa análise que eu fiz, me parece lógico que o Lute vai estar no mínimo do mínimo ali, num nível um pouco acima do Ruishu, quase chegando em calamidade, ou quem sabe até se mantendo em parelho com o Jack, até com margem, vamos ser sinceros, até com margem para ficar mais forte do que o Jack. A real aqui é que no degrau acima as coisas começam a azedar e entrar numa área mais especulativa, mas também não me parece impossível que o Lute se mostre, como eu disse agora, né, superior ao Jack, como também superior ao Nekomamushi e Inuarashi. Mas aí, mano, comparar ali ao Queen, ao King, que chega no nível do Zoro e do Sanji, já começa a ficar mais nebuloso e parece um nível bem avançado. Então ali comparado ao Jack, né, talvez um pouco mais fraco, talvez um pouco mais forte até, ou do mesmo nível. O que já prova que ele vem como um adversário, cara, considerável. Não dá pra menosprezar o Jack também, apesar dos memes. E aí que tá, né, tendo como base tudo que foi mencionado, parece plausível também ele figurar nessa escala de força. E quem sabe até
ter ainda um pouco de mais margem pra crescer. Não tô falando que ele vai estar, mano, no nível claramente ali como um King, mas é aquilo. Existe uma margem. Foram 2 anos que se passaram e a gente viu, mano, o escalonamento ali do Crocodile. Então, se quiser, o Oda pode virar e falar: meu irmão, o Rob Lute ficou 2 anos igual um animal, mordido pela derrota pelo Luffy, falou: nunca mais vou perder. Fez um juramento ali e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E agora nivela ali nos mais poderosos até. Só que assim, a gente tem que ver com calma. Porque o problema é que o próximo degrau é complicado, cara. A gente entra em Queen, Sanji, King e Zoro. E eu acho que se o Oda quiser, de maneira coerente, tá? Falando dessa questão de ter passado 2 anos, dele ter agora ainda mais ganas de se tornar mais poderoso, ele pode sim colocar o Rob Lute, mano, nesse nível, no meio desses monstros. Apesar de eu achar que ainda vai figurar ali mais próximo do Jack. Porque se por lógica ele já seria pelo menos ali um quase Jack agora, né? O Oda pode simplesmente falar: mano, vou estrupiar aqui no nível de força, igual eu fiz pra bufar o Crocodile de Alabasta e Marineford, e tá certo, pô, tá tudo bem. Há essa margem de evolução fantasma que pode extrapolar um pouco o raciocínio coerente e jogar o personagem lá pra cima. O Oda já fez isso antes e não seria nada impossível de fazer de novo. E com a margem evolutiva que realmente existe de o Oda faz o que ele quiser, não é impossível que o Rob Lute venha tão poderoso quanto o Queen, por exemplo, tá? Então eu acho que, no mínimo, do mínimo, o Rob Lute vem no nível do Ruiz-Ru, tá? No mínimo ele vem no nível do Ruiz-Ru, ou pra ser bem sincero, tá? Um pouco mais forte. Um pouco mais forte que o Ruiz-Ru, porque eu acredito realmente que ele vai vir no seu auge, no seu potencial máximo ali, porque é o momento pra isso. Se não for agora, vai ser quando? E no máximo ali também, não mais forte que o Sanji ou que o Zoro, tá? Não equivalente também, mas um pouco abaixo ali, figurando num cara comandante de Yonkou de respeito, tá? Um nível comandante de Yonkou de respeito. Então ficaria aí nessa margem, pra longe com o nível Yonkou, e abaixo do Ruiz-Ru também acho muito difícil. Então acho que aí a gente consegue configurar bem o que seria o nível de força do Rob Lute. Complementando, eu particularmente acho que as asas do Rei dos Piratas vão ser superiores a esse membro da CP0. Ou seja, nesse momento o Rob Lute pode ter nível sim para enfrentar o Jinbe, o Sanji e o Zoro, por mais que, claro, eu acredite que vai sair derrotado pelos 3. Então, ao enfrentar o Luffy, a única resolução possível para o Leopardo é ser derrotado, levar uma sova, mas claro, a minha aposta é que o Luffy precisaria pelo menos usar algum Gear ali, né? O Gear Secondo pra ficar bem mais rápido, o Gear Third, que seria, mano, engraçado até, porque é o trauma do Rob Lute, e a gente teria também o Gear Fourth ali, que, mano, aí ele tomaria. Aí ele já, no Gear Fourth ele já tomaria, no Gear Fifth então a gente não precisa nem comentar muito aqui, nem se aprofundar, que a sova seria bem dada. Então é isso, eu acho que essa altura do vídeo já ficou muito claro qual é o nível de força do Rob Lute, e tentei trazer, mano, todo aquele espectro gigantesco para uma zona mais confortável, mais racional ali também, que faça mais sentido. Então essa foi a minha análise, espero que você tenha curtido, tá? Tenha gostado e também tenha feito sentido pra você. Eu obviamente vou agradecer de maneira gigante se você deixar comentários com suas próprias opiniões sobre tudo que foi mencionado aqui em relação ao nível de força do Lute. Sinto que, cara, consegui construir uma linha de raciocínio que faz bastante sentido e eu quero muito saber o que vocês acharam dela, tá bom? Então não esquece também de deixar aquele like que ajuda pra caramba, se inscrever no canal se você não é inscrito e a gente se vê, meus queridos, num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!